Quando Rafael me disse para ficar trancada no quarto enquanto recebia gente de alta classe diferente de você, senti algo se romper dentro de mim. Não foi raiva, não foi mágoa, foi algo muito mais frio e calculado. Olhei para aquele homem com quem estava casada há 8 anos e percebi que não o reconhecia mais. Ou talvez pela primeira vez, eu estivesse realmente enxergando quem ele sempre foi. Como quiser, respondi com uma calma que até me surpreendeu. Minha voz saiu firme, sem qualquer traço de emoção. Vi a expressão dele mudar por um segundo, como se esperasse uma reação diferente, talvez lágrimas ou súplicas. Mas eu já estava além disso. Rafael ajeitou a gravata italiana que custava mais do que eu gastava em um mês inteiro de compras. Ótimo! Fico feliz que você entenda. Esses executivos são extremamente importantes para o futuro da empresa. Não posso me dar ao luxo de constrangimentos. Constrangimentos. Era assim que ele me via agora. Subi as escadas em direção ao quarto, sentindo o peso de cada degrau sob meus pés. A casa estava impecável, como sempre. Eu mesma havia supervisionado cada detalhe da decoração, escolhido cada quadro nas paredes, cada vaso de flores nas mesas. Mas agora tudo aquilo parecia pertencer a outra pessoa, a uma vida que não era mais minha. Fechei a porta do quarto atrás de mim e olhei ao redor. O closet enorme, cheio de roupas caras que Rafael fazia questão que eu usasse em eventos públicos. A penteadeira com produtos de beleza importados. A cama king size com lençóis egípcios. Tudo perfeito. Tudo vazio. Sentei-me na beirada da cama e peguei meu celular. 6 horas. Ele havia me dado 6 horas para ficar ali, escondida como um segredo vergonhoso. Sorri. 6 horas eram mais do que suficiente. Abri minha agenda de contatos e comecei a fazer ligações. A primeira foi para Marcela, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela atendeu no segundo toque. Alô? Marcela, sou eu. Preciso de você aqui em casa. Agora. O que aconteceu? Você está bem? Estou melhor do que nunca. Só venha. E traga sua câmera. Marcela era fotógrafa profissional, uma das melhores do país. Ela hesitou por um momento, mas conhecia meu tom de voz bem o suficiente para saber quando eu estava falando sério. Estarei aí em 20 minutos. A segunda ligação foi para Roberto, meu antigo professor de economia da universidade. Ele havia se tornado um consultor renomado, especializado em fusões e aquisições. Explicamos nossa situação em poucas palavras, e ele, sempre perspicaz, entendeu imediatamente o que eu estava planejando. Interessante, ele disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Muito interessante. Vou levar alguns documentos que podem ser úteis. A terceira ligação foi a mais importante. Disquei o número que tinha guardado há meses, desde aquele dia em que um headhunter me procurou com uma proposta que na época parecia impossível. Atendeu uma voz feminina, profissional. Escritório da doutora Helena Martins. Preciso falar com ela. É urgente. Diga que é sobre a proposta que ela me fez em março. Um momento, por favor. Esperei, ouvindo meu próprio coração bater. Quando Helena atendeu, sua voz era tão firme e confiante quanto eu lembrava. Imaginei que você ligaria algum dia. Mas não esperava que fosse tão cedo. As coisas mudaram, respondi. A proposta ainda está de pé? Sempre esteve. Você é exatamente o que precisamos. Quando podemos começar? Que tal hoje à noite? Por volta das 8? Ela riu, uma risada de quem estava acostumada a desafios. Perfeito! Vou preparar tudo! Desliguei e olhei para o relógio. Havia passado 15 minutos. Ainda tinha muito tempo. Levantei-me e fui até o closet. No fundo, atrás das roupas que Rafael escolhia para mim, havia uma seção que ele nunca prestava atenção. Minhas próprias escolhas, roupas que eu comprava com o dinheiro que ainda restava da minha herança, antes de me casar. Peguei um conjunto que havia guardado para uma ocasião especial. Um terno feminino sob medida. Preto, elegante, poderoso. Junto com ele, uma blusa de seda branca e sapatos de salto que me faziam sentir invencível. Troquei-me lentamente, cada peça de roupa sendo colocada com propósito. Não era mais a mulher que Rafael queria esconder. Era a mulher que eu sempre fui, mas que havia permitido ser silenciada. Enquanto me arrumava, minha mente voltou ao começo. Conheci Rafael na universidade. Ele era charmoso, ambicioso, cheio de planos. Eu estava no último ano de administração. Ele já trabalhava na empresa do pai. Nos apaixonamos rapidamente, ou pelo menos foi o que pensei na época. O casamento foi grandioso, como ele fazia questão. Sua família, tradicional e endinheirada, aprovou a união porque eu vinha de boa família. Tinha educação, era apresentável. Mas desde o primeiro dia, as coisas começaram a mudar.
Primeiro foram os comentários sutis. Esse vestido não é adequado para o jantar de hoje. Talvez você não devesse opinar sobre negócios na frente dos meus sócios. Minha mãe acha que você deveria se dedicar mais à casa. Depois vieram as decisões tomadas sem me consultar. A demissão do meu emprego porque uma mulher casada não precisa trabalhar. O controle sobre as finanças porque eu entendo melhor dessas coisas. O distanciamento dos meus amigos porque eles não são do nosso nível. E eu deixei. Deus, como eu deixei tudo acontecer. Permiti que ele me transformasse em uma versão aceitável de mim mesma, uma boneca bem vestida para enfeitar seus eventos sociais e depois ser guardada de volta na caixa. Mas hoje, algo havia se rompido. Talvez fosse a frieza em seus olhos quando me chamou de constrangimento. Talvez fosse o acúmulo de anos de pequenas humilhações. Ou talvez fosse simplesmente o momento certo. A campainha tocou. Desci correndo, tomando cuidado para não fazer barulho. Rafael estava no escritório, provavelmente revisando apresentações. Abri a porta e encontrei Marcela, com sua câmera profissional pendurada no pescoço e uma expressão preocupada no rosto. Que história é essa de ficar trancada no quarto? Ela perguntou assim que entrou. Fechei a porta e a abracei. Depois eu conto tudo. Por enquanto, preciso que você confie em mim. Sempre confio em você. O que vamos fazer? Expliquei meu plano em detalhes. A cada palavra, via os olhos de Marcela se arregalarem. Primeiro em choque, depois em admiração, finalmente em cumplicidade. Você tem certeza disso? Ela perguntou quando terminei. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Então vamos fazer isso acontecer. Roberto chegou meia hora depois com uma pasta cheia de documentos e um sorriso conspiratório. Trouxe tudo o que você pode precisar, disse ele, espalhando papéis sobre a mesa da sala de jantar. E mais algumas coisas que você nem sabia que precisava. Passamos as próximas 2 horas planejando cada detalhe. Roberto me mostrou contratos, análises financeiras, projeções de mercado. Marcela preparava o equipamento testando ângulos e iluminação. E eu revisava tudo mentalmente, garantindo que nenhum detalhe fosse esquecido. Às 7h30, Helena chegou. Ela era exatamente como eu lembrava. Alta, elegante, com olhos afiados que não perdiam nada. Trazia consigo 2 assistentes e várias pastas de documentos. Está pronta? Ela perguntou, apertando minha mão firmemente. Mais do que pronta. Ótimo. Porque não há volta depois disso. Eu sei. E é exatamente por isso que estou fazendo. Subimos todos para o 2º andar, onde havia uma sala que Rafael raramente usava. Era originalmente um ateliê que seu pai mantinha, mas que agora servia apenas como depósito de caixas velhas. Limpamos o espaço rapidamente e o transformamos em uma espécie de sala de reuniões improvisada. Roberto conectou seu laptop ao projetor que encontramos em uma das caixas. Marcela posicionou sua câmera no melhor ângulo. Helena e seus assistentes organizaram os documentos em pilhas ordenadas sobre a mesa. Olhei para o relógio. 7h55. Os executivos chegariam a qualquer momento. Você tem certeza de que quer fazer isso? Marcela perguntou mais uma vez, segurando minha mão. Olhei para ela, para Roberto, para Helena. Todas aquelas pessoas que acreditavam em mim quando eu mesma havia parado de acreditar. Tenho absoluta certeza. A campainha tocou. 1 vez, 2, 3. Ouvi a voz de Rafael no andar de baixo. Aquele tom animado e falso que ele usava com clientes importantes. Bem-vindos, que prazer tê-los aqui. Vozes masculinas responderam, conversas sobrepostas, risadas educadas. Ouvi Rafael guiando o grupo para a sala de estar, oferecendo bebidas, fazendo amenidades. Senhores, fiquem à vontade. Minha esposa está indisposta esta noite. Mas isso nos dá a oportunidade de focar completamente nos negócios. Indisposta. Como se eu fosse uma inconveniência temporária. Esperei mais 15 minutos. Tempo suficiente para que as bebidas fossem servidas, para que todos se acomodassem, para que Rafael começasse sua apresentação pomposa sobre o futuro da empresa. Então, respirei fundo e desci as escadas. Rafael estava no meio de uma frase quando entrei na sala. Como podem ver nestes gráficos, nossa projeção de crescimento para o próximo trimestre... Ele parou abruptamente ao me ver. 12 pares de olhos se viraram na minha direção. 12 homens de terno, alguns mais velhos, outros mais jovens, todos com aquela expressão de surpresa educada, que pessoas bem educadas mantêm mesmo em situações inesperadas. Desculpem a interrupção, cavalheiros, disse, minha voz calma e profissional. Mas acho que há algumas coisas que vocês deveriam saber antes de fecharem qualquer acordo com meu marido. Rafael ficou pálido. O que você pensa que está fazendo?
Ignorei-o completamente e me dirigi aos executivos. Meu nome é Carolina Mendes Silva. Sou formada em Administração pela USP, com MBA em Gestão Estratégica pela FGV. Trabalhei por 5 anos na consultoria empresarial antes de me casar. E tenho informações que são cruciais para a decisão que vocês estão prestes a tomar. Um dos homens mais velhos, que parecia ser o líder do grupo, franziu a testa. Que tipo de informações? O tipo que pode evitar que vocês percam milhões em um investimento fadado ao fracasso. Rafael deu um passo à frente. Carolina, você não sabe do que está falando, volte para o quarto agora. Olhei para ele, realmente olhei, e vi um estranho. Não vou voltar. E esses senhores vão me ouvir, porque o que tenho a dizer é do interesse deles. Outro executivo, um homem de meia idade com óculos, se levantou. Talvez devêssemos ouvir o que a senhora tem a dizer. Afinal, se há algo que possa afetar nosso investimento... Não há nada! Rafael praticamente gritou. Ela não está bem. Problemas pessoais. Não tem nada a ver com os negócios. Então você não se importaria se eu mostrasse a esses senhores as verdadeiras finanças da sua empresa? Tirei um pendrive do bolso. Tenho aqui uma análise completa, feita por um dos melhores consultores do país. E posso garantir que os números são bem diferentes dos que você está apresentando. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração de cada pessoa na sala. O executivo mais velho finalmente falou. Acho que todos nós gostaríamos de ver essa análise. Rafael tentou protestar, mas foi interrompido por outro membro do grupo. Sinceramente, depois dessa introdução, estou extremamente curioso. E se sua esposa está mentindo, isso ficará óbvio nos números. Ela não é minha esposa! Rafael explodiu. Quer dizer, ela é, mas ela não tem autoridade para... Ela não entende de negócios. Interessante, disse eu, mantendo o tom calmo. Porque fui eu quem estruturou a expansão que salvou a empresa de vocês há 3 anos. Fui eu quem renegociou os contratos com fornecedores, cortando custos em 30%. E fui eu quem identificou as oportunidades de mercado que estão sustentando as operações até hoje. Mas você sempre apresentou essas conquistas como suas, não é, Rafael? Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Pela primeira vez em anos, vi meu marido completamente perdido. Senhores, continuei, se me permitirem alguns minutos do seu tempo, posso mostrar não apenas as verdadeiras condições financeiras da empresa do meu marido, mas também uma proposta alternativa que pode ser muito mais lucrativa para todos os envolvidos. O líder do grupo trocou olhares com seus colegas. Então acenou com a cabeça. Estamos ouvindo? Ótimo, mas não aqui. Tenho uma apresentação completa preparada no andar de cima com toda a documentação necessária. Se puderem me acompanhar, comecei a me dirigir para as escadas. Por um momento, ninguém se moveu. Então, o executivo mais velho se levantou e me seguiu. Um por um, os outros fizeram o mesmo. Rafael ficou parado no meio da sala de estar. Seu rosto uma máscara de choque e raiva impotente. Quando o último executivo passou por ele, ouvi alguém murmurar. Isso vai ser interessante. Subi as escadas com 12 homens me seguindo, sentindo uma força que há anos não experimentava. Não era vingança o que eu sentia. Era libertação. A sala que havíamos preparado estava perfeita. A iluminação suave, mas profissional. Os documentos organizados. O projetor pronto. Marcela posicionada discretamente com sua câmera para registrar tudo. E Helena, sentada à cabeceira da mesa como uma rainha em seu trono. Cavalheiros, disse eu fazendo um gesto para que se sentassem. Permitam-me apresentar a doutora Helena Martins, CEO da Martins Investimentos, e Roberto Andrade, um dos consultores mais respeitados do país em fusões e aquisições. Os executivos se entreolharam, claramente impressionados. A Martins Investimentos era lendária no mercado, e Roberto era um nome que todos conheciam. Antes de começarmos, Helena disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada. Quero deixar claro que o que vamos discutir esta noite não é uma sabotagem ou vingança pessoal. É simplesmente negócios. Bons negócios? Roberto se levantou e começou a distribuir pastas para cada um dos presentes. O que tem em mãos é uma análise detalhada da situação financeira real da empresa Silva em Associados. Como podem ver na página 3, há discrepâncias significativas entre os números apresentados no prospecto oficial e a realidade dos livros contábeis. Vi as expressões mudarem conforme folheavam as páginas. Surpresa, depois preocupação, finalmente compreensão. Isso são 3 milhões em despesas não declaradas, um deles apontou. E este projeto que foi listado como lucrativo, na verdade, operou no vermelho por 18 meses. Outro adicionou. Exatamente, disse eu.
A empresa está à beira da insolvência. O investimento que meu marido está solicitando não é para expansão. É para cobrir buracos e atrasar o inevitável. Um dos executivos mais jovens me olhou diretamente. Como você tem acesso a essas informações? Porque eu gerenciei essas operações por anos. Conheço cada número, cada contrato, cada detalhe. E tenho documentação para provar tudo. Helena se inclinou para a frente. Mas não os trouxemos aqui apenas para mostrar um problema. Trouxemos uma solução. O clima na sala mudou. Eles não eram mais apenas curiosos. Estavam interessados. Há 6 meses, continuei, a doutora Martins me procurou com uma proposta para abrir uma consultoria especializada em reestruturação empresarial. Na época, recusei por lealdade ao meu casamento. Mas as circunstâncias mudaram. E rapidamente, Marcela murmurou do seu canto, ganhando alguns sorrisos. A proposta é simples, Helena assumiu. Carolina traz sua expertise em gestão operacional e conhecimento do mercado. Eu forneço o capital e a rede de contatos. Roberto nos assessora nas aquisições estratégicas. E vocês... Ela fez uma pausa dramática. Vocês têm a oportunidade de serem investidores fundadores em algo que tem muito mais potencial do que uma empresa falida, tentando se passar por saudável. O silêncio que se seguiu era pensativo. Pude ver as mentes trabalhando, calculando, avaliando. Que tipo de retorno estamos falando? Perguntou o líder do grupo. Roberto ligou o projetor. Baseado em nossas análises de mercado e no histórico de Carolina, projetamos um crescimento de 40% no primeiro ano, dobrando no segundo. Os números começaram a aparecer na tela. Gráficos, projeções, análises de risco. Tudo meticulosamente preparado, tudo real. Vocês estavam considerando investir 10 milhões na empresa do meu marido, disse eu. Propomos-nos ao mesmo investimento, mas com transparência total, gestão comprovada e um plano de negócio sólido. A escolha é de vocês. Um dos executivos levantou a mão. E quanto ao conflito de interesse? Você ainda é casada com Rafael Silva. Tirei meu anel de casamento e o coloquei sobre a mesa. Não por muito tempo. O gesto não era apenas simbólico. Era uma declaração. E todos na sala entenderam. Durante a hora seguinte, respondemos perguntas, mostramos mais documentos, discutimos detalhes. Roberto era brilhante em suas explicações técnicas. Helena era persuasiva ao descrever as oportunidades de mercado. E eu, finalmente, pude usar todo o conhecimento e experiência que havia sido suprimido por anos. Poderia ver Rafael lá embaixo, caminhando de um lado para o outro, provavelmente tentando descobrir o que fazer. Ele não podia subir sem parecer ainda mais fraco. Não podia sair sem abandonar seus potenciais investidores. Estava preso na própria armadilha da sua arrogância. Às 9h30, o líder do grupo se levantou. Precisamos discutir isso entre nós. Doutora Martins, seria possível termos alguns minutos? Claro, Helena respondeu graciosamente. Podemos esperar do lado de fora. Saímos todos, deixando os 12 executivos sozinhos na sala. No corredor, Marcela me abraçou forte. Você foi incrível, ela sussurrou. Ainda não acabou, respondi, mas sorri. Porque pela primeira vez em anos, sentia que estava no controle da minha própria vida. Roberto estava radiante. Eles vão aceitar, tenho certeza. Como pode ter certeza? Perguntei. Porque eles são homens de negócios, e você acabou de oferecer o melhor negócio que já viram. Helena estava mais cautelosa. Ainda há o fator Rafael. Ele não vai deixar isso passar sem luta. Deixe-o lutar, respondi. Tenho todas as cartas agora. 15 minutos depois, a porta se abriu. O líder do grupo saiu, sua expressão era séria, mas não negativa. Senhora Silva, ele disse. E de alguma forma, o uso do meu nome de casada não soou como prisão, mas como escolha temporária. Temos algumas perguntas adicionais sobre a estrutura societária e garantias. Passamos mais 30 minutos refinando detalhes. Helena e Roberto negociaram os termos com a precisão de quem fazia isso há décadas. E eu contribuí quando necessário, provando repetidamente que sabia exatamente do que estava falando. Finalmente, às 10h15, o acordo estava fechado. Não oficialmente ainda, havia papelada a ser preparada, advogados a serem consultados, mas a decisão estava tomada. Entraremos em contato amanhã com nossos advogados, disse o líder, apertando minha mão firmemente. Foi um prazer fazer negócios com você, Carolina. Verdadeiros negócios. Enquanto os executivos desciam as escadas, Helena, Roberto, Marcela e eu permanecemos no corredor, mal acreditando no que havia acontecido. Você realmente fez isso, Marcela disse com lágrimas nos olhos. Você realmente fez. Ouvi vozes confusas lá embaixo.
Rafael tentando entender, tentando segurar, tentando salvar algo da noite. Mas era tarde demais. Um dos executivos, o mais jovem, voltou ao topo das escadas. Esqueci de mencionar. Ele disse com um meio sorriso. Seu marido quer falar com você. Embora eu não ache que seja uma conversa que você precise ter. Obrigada pelo aviso, respondi. Mas acho que sim. Preciso ter essa conversa. Desce as escadas pela última vez como esposa de Rafael Silva. Os executivos estavam saindo, despedindo-se educadamente dele, mas era óbvio que o negócio estava morto. Rafael estava sozinho no meio da sala de estar que ele havia decorado para impressionar, cercado pelos destroços do seu império. Quando me viu, seus olhos brilharam com algo entre fúria e desespero. O que você fez? O que eu deveria ter feito há muito tempo? Respondi calmamente. Tomei conta da minha própria vida. Você destruiu tudo. Anos de trabalho. Eu salvei aqueles homens de jogar dinheiro fora. E me salvei de continuar sendo invisível na minha própria vida. Ele deu um passo em minha direção. Você é minha esposa. Não, disse eu, surpreendentemente calma. Eu era sua funcionária não remunerada. Sua decoração. Seu segredo vergonhoso quando você recebia gente de alta classe. Mas esposa? Esposa implica parceria, respeito, amor. E não há nada disso aqui há muito tempo. Eu te dei tudo. Você me tirou tudo. Meu trabalho, minha identidade, minha voz. Me deu coisas materiais e achou que isso era suficiente. Mas nunca foi. Vi quando a raiva dele mudou para algo mais perigoso. Manipulação. Carolina, eu sei que cometi erros. Mas podemos resolver isso. Podemos ir para a terapia, recomeçar. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero fazer. Pela primeira vez em 8 anos, eu quero algo por mim mesma. E os investidores? Você realmente acha que vai conseguir administrar uma empresa? Você? Sorri. Sim, eu. A mesma pessoa que administrou sua empresa enquanto você levava os créditos. A mesma pessoa que salvou você da bancarrota 3 vezes. A mesma pessoa que você subestimou completamente. Helena apareceu no topo das escadas. Carolina, precisamos ir. Temos reuniões pela manhã. Rafael olhou para ela, depois para mim. Você planejou isso. Tudo isso. Não, corrigi. Você criou isso. Com cada insulto, cada ordem, cada vez que me tratou como menos do que sou. Eu apenas aproveitei a oportunidade que você mesmo criou. Caminhei até a porta, mas parei antes de sair. Ah, e Rafael? Meu advogado entrará em contato amanhã para discutir o divórcio. Sugiro que você arrume um bom também. Porque metade de tudo que foi construído durante nosso casamento é meu. E considerando que fui eu quem realmente construiu, acho que mereço. A última coisa que vi quando fechei a porta foi o rosto dele, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Lá fora, o ar noturno era fresco e limpo. Marcela, Roberto e Helena me esperavam no carro de Helena. Para onde agora? Roberto perguntou. Para o começo, respondi, entrando no carro. Para o começo de tudo. Enquanto nos afastávamos, não olhei para trás. Não havia razão para isso. Aquela casa, aquele casamento, aquela vida, já não eram mais meus. Eram o passado. E eu estava finalmente livre para construir o futuro. Dormimos pouco naquela noite. Helena nos levou para o escritório da Martins Investimentos, um prédio elegante no coração financeiro da cidade. Mesmo sendo quase meia-noite, o lugar estava parcialmente iluminado. Havia sempre alguém trabalhando em negócios que atravessavam fusos horários. Sentamos na sala de conferências principal, uma mesa enorme de vidro cercada por cadeiras de couro. Marcela tirava fotos ocasionais, documentando o que ela chamava de o nascimento de um império. Roberto estava ao telefone com advogados, mesmo àquela hora, preparando contratos preliminares. E Helena me observava com aquela expressão calculista que eu estava começando a reconhecer. Você sabe que isso é apenas o começo, certo? Ela disse, servindo café de uma garrafa térmica que alguém havia deixado ali. A parte difícil vem agora. Eu sei, respondi, aceitando a xícara. O café estava forte e amargo, exatamente o que eu precisava. Rafael não vai desistir facilmente. Não estou falando de Rafael. Estou falando de você. Helena se inclinou para a frente. Hoje à noite você teve adrenalina, raiva, determinação. Mas amanhã, quando acordar e realmente processar o que fez, vai questionar tudo. É natural. Olhei para ela, essa mulher que mal conhecia, mas que parecia me entender melhor do que pessoas que estavam na minha vida há anos. E o que faço quando isso acontecer? Lembra por que começou. Não pelo dinheiro, não pela vingança, mas porque você merece ser vista. E porque tem talento demais para ser desperdiçado.
Roberto desligou o telefone e se juntou a nós. Os advogados vão começar a rascunhar os documentos amanhã cedo. Precisamos de uma reunião às 8 para definir a estrutura societária. Ele me olhou diretamente. E você precisa decidir quanto está disposta a investir do seu próprio capital. A pergunta me pegou desprevenida. Meu próprio capital? A herança dos seus pais. Você ainda tem acesso a ela? Eu tinha, parcialmente. Quando meus pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás, deixaram uma herança considerável. Rafael havia sugerido investir tudo na empresa dele, mas algo me fez hesitar. Coloquei a maior parte em um fundo que ele não podia tocar. Apenas eu. Era minha rede de segurança, meu plano de fuga que nunca pensei que usaria. Tenho acesso. Quanto precisamos? 2 milhões seria ideal. Mostraria aos investidores que você tem pele no jogo, que acredita verdadeiramente no negócio. 2 milhões. Era metade do que tinha guardado. Uma parte de mim gritava que era loucura, que estava jogando fora anos de segurança financeira. Mas outra parte, a parte que havia acordado naquela noite, sabia que segurança era uma ilusão de qualquer forma. Faço isso, disse eu. 2 milhões. Helena sorriu, e pela primeira vez vi aprovação genuína em seus olhos. Então temos um acordo. 20% para você, 20% para mim, 10% para Roberto como consultor permanente e 50% dividido entre os investidores. Espera, interrompi. Por que só 20% para mim? Eu estou trazendo a expertise, os contatos, o conhecimento operacional. E eu estou trazendo 8 milhões em capital, uma reputação construída ao longo de 30 anos e uma rede de contatos que abre portas que você nem sabe que existem. A voz de Helena era firme, mas não hostil. Carolina, você é brilhante, mas também é nova nisso. 20% hoje pode valer muito mais do que 50% de algo que nunca decola. Era uma lição dura, mas justa. Acenei com a cabeça. Está bem, 20%. Ótimo. Agora vamos falar sobre o plano real. Helena abriu seu laptop e começou a mostrar uma apresentação. Nosso foco inicial serão empresas familiares em dificuldade. Há milhares delas no Brasil, mal administradas por gerações que herdaram negócios, mas não habilidade. Entramos, reestruturamos, profissionalizamos e ou vendemos com lucro ou mantemos gerando receita. É um mercado enorme, Roberto adicionou, e relativamente inexplorado por grandes consultorias, que focam em corporações. Pequenas e médias empresas são nosso terreno. Passamos as próximas 3 horas refinando a estratégia. Marcela eventualmente adormeceu em uma das poltronas, sua câmera ainda pendurada no pescoço. Mas eu não conseguia dormir. Minha mente estava fervilhando com ideias, possibilidades, planos. Era quase 4 da manhã quando Helena finalmente fechou o laptop. Chega! Todos precisam descansar. Temos um longo dia amanhã. Onde vou dormir? Perguntei de repente, consciente de que não tinha para onde ir. A casa era de Rafael, tecnicamente. Eu poderia voltar, mas a simples ideia me deixava nauseada. Tenho um apartamento para hóspedes no andar de cima, Helena disse, como se tivesse previsto minha pergunta. Você pode ficar lá até resolvermos sua situação de moradia. O apartamento era pequeno, mas elegante, todo em tons de cinza e branco, com uma cama que parecia a coisa mais confortável do mundo depois daquela noite exaustiva. Mas assim que me deitei, o sono não veio. Em vez disso, peguei meu celular. 17 chamadas perdidas de Rafael. 23 mensagens. Abri-as, sabendo que não deveria, mas incapaz de resistir. As primeiras eram raivosas. Como você ousa? Depois de tudo que fiz por você, você vai se arrepender disso. Vou garantir que você não receba nada no divórcio. Depois vieram as manipuladoras. Por favor, podemos conversar. Eu te amo. Você está cometendo um erro enorme. Pense em tudo que construímos juntos. E, finalmente, as desesperadas. Pelo menos me responda. Carolina, por favor, não faça isso conosco. Bloqueei o número. Não por raiva, mas por necessidade. Cada mensagem era um gancho tentando me puxar de volta. E eu não podia me dar ao luxo de ser puxada. Havia outra mensagem, de um número que não reconheci. Oi, Carolina. É a Patrícia. A mãe do Rafael me ligou querendo saber o que aconteceu. Fiquei sabendo por alto. Só queria dizer que você foi corajosa. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. PS. Sempre achei que você era boa demais para ele. Patrícia era a prima favorita de Rafael. E uma das poucas pessoas da família dele que sempre foi genuinamente gentil comigo. Sorri ao ler a mensagem. Pelo menos tinha uma aliada inesperada. Finalmente, adormeci quando o sol começava a nascer. O alarme tocou 3 horas depois.
7 da manhã. Levantei-me, cada músculo do corpo dolorido, e tomei um banho longo na esperança de acordar completamente. Não havia roupas limpas, então vesti as mesmas do dia anterior. Teria que resolver isso logo. Desci e encontrei Helena já na cozinha, preparando mais café. Ela olhou para mim e franziu o senho. Você precisa de roupas. Não pode aparecer para reuniões usando o mesmo terno. Eu sei, mas tudo que tenho está na casa dele. Entendo. Helena pegou seu celular. Tenho uma personal shopper. Ela vai trazer algumas opções até o fim da manhã. Tamanho 38? Como você sabe? Eu sei de tudo o que preciso saber, Carolina. É meu trabalho. A reunião das 8 começou pontualmente. Os advogados chegaram com pilhas de contratos e documentos. Roberto trouxe análises de mercado atualizadas. E os executivos da noite anterior apareceram, para minha surpresa, prontos para formalizar o acordo. Não esperávamos que vocês viessem tão cedo, Helena disse, claramente satisfeita, mas tentando não demonstrar. Quando há uma boa oportunidade, não perdemos tempo. O líder do grupo respondeu. Seu nome era Martin Chen, descobri, CEO de um conglomerado de tecnologia. Além disso, queremos fechar isso antes que outras pessoas descubram. Passamos 4 horas revisando contratos, negociando termos, definindo estruturas. Minha cabeça girava com cláusulas legais e jargão corporativo, mas Roberto estava sempre ao meu lado, explicando, aconselhando, garantindo que eu entendesse cada palavra antes de assinar. Finalmente, pouco depois do meio-dia, estava feito. A MC Consultoria Estratégica estava oficialmente fundada. MC de Martins Carolina, sugestão de Helena que eu havia aceitado, ainda tonta com a rapidez de tudo. Agora vem a parte divertida, Helena disse depois que os advogados e investidores saíram. Construir um negócio de verdade. E encontrar clientes, adicionei. Já temos um. Olhei para ela, surpresa. Como assim? Martin me ligou durante uma pausa na reunião. A empresa irmã dele está em dificuldades. Gestão familiar que não sabe o que está fazendo, perdendo dinheiro há 2 anos. Ele quer que assumamos a reestruturação. Quando? Na semana que vem. E Carolina? Helena me olhou seriamente. Você vai liderar. É seu primeiro teste de fogo. O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Estou pronta? Não. Ninguém nunca está completamente pronto. Mas você é capaz, e é isso que importa. A personal shopper chegou às 2 da tarde com malas cheias de roupas. Ternos, blusas, sapatos, até lingerie e roupas casuais. Tudo no meu tamanho, tudo de excelente qualidade. Helena tem bom gosto, ela disse, começando a pendurar as peças. E ela raramente erra em suas escolhas. Se ela investiu em você, é porque vale a pena. Experimentei vários conjuntos, sentindo-me meio uma impostora brincando de se vestir. Mas quando coloquei um terno azul marinho perfeitamente cortado e me olhei no espelho, vi algo diferente. Vi uma executiva. Vi uma mulher no controle. Disse eu. Quero este para amanhã. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Carolina Silva? Era uma voz feminina, formal. Sim? Sou Sandra Meirelles, advogada. Estou ligando em nome de Rafael Silva. Ele gostaria de organizar um encontro para discutir os termos do divórcio amigavelmente, antes de envolver tribunais. E um som amargo. Amigavelmente. Claro. Entendo sua hesitação, mas acredite, é do seu melhor interesse resolvermos isso discretamente. Diga ao seu cliente que ele pode falar com meu advogado. Eu envio os contatos assim que contratar um. Senhora Silva, o Sr. Silva está disposto a ser generoso. Uma quantia significativa em troca de uma separação rápida e sem contestação. Não estou interessada em caridade dele. Estou interessada no que é legalmente meu. Houve uma pausa. Entendo. Então será dessa forma. Será exatamente dessa forma. Desliguei e imediatamente liguei para Roberto. Preciso de um advogado de divórcio. O melhor que você conhece. Já tinha previsto isso. Tenho o nome de alguém. Doutora Fernanda Rocha. Ela é implacável. Perfeita. 1 hora depois, eu estava no escritório de Fernanda Rocha, um espaço moderno em uma das torres mais altas da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 50, cabelos curtos e grisalhos, olhos que não perdiam nada. Então, ela disse depois que expliquei a situação, seu marido te subestimou completamente e agora está desesperado para conter os danos. Resumidamente, sim. E você tem documentação provando sua contribuição para a empresa dele? Tenho e-mails, contratos que assinei, registros financeiros que processei, tudo. Fernanda sorriu. E era o sorriso de um predador que acabou de avistar uma presa fácil. Isso vai ser divertido.
Não quero destruí-lo, disse eu rapidamente. Só quero o que é justo. Carolina, deixe-me ser clara. Seu marido já tentou destruir você. Só não conseguiu porque você era mais forte do que ele imaginava. Agora você não precisa destruí-lo também, mas definitivamente não precisa protegê-lo. Ela tinha razão. Passei tanto tempo sendo condicionada a proteger Rafael, seu ego, sua reputação, que nem percebi que estava fazendo de novo. O que você recomenda? Primeiro, documentamos tudo. Toda a contribuição que você fez, financeira ou operacional. Segundo, avaliamos os ativos corretamente, não pelos números que ele declara, mas pelos valores reais. Terceiro, vamos atrás do que é seu por lei. Se ele quiser negociar, ótimo. Se não, estamos prontas para a guerra. Saí do escritório dela 3 horas depois, exausta, mas estranhamente energizada. Cada passo que dava era um passo mais distante da vida antiga e mais próximo de algo novo. Marcela me ligou enquanto eu estava no trânsito voltando para o escritório de Helena. Preciso te mostrar algo. Pode vir para o meu estúdio? O estúdio de Marcela era em um bairro boêmio, cheio de arte de rua e cafés alternativos. Tão diferente do mundo corporativo polido em que eu havia passado o dia que me senti transportada para outra realidade. O que é? Perguntei, entrando no espaço amplo cheio de equipamento fotográfico. Ela me guiou até seu computador. Editei as fotos de ontem à noite. E Carol, você precisa ver isso. As imagens começaram a aparecer na tela. Eu entrando na sala onde Rafael fazia sua apresentação, meu rosto calmo e determinado. Os executivos olhando para mim com interesse crescente. Rafael, descomposto, perdendo o controle. A sala de reuniões improvisada, com Helena e Roberto ao meu lado. Todos nós projetando autoridade e competência. Mas foi a última foto que me fez parar de respirar. Era eu, sozinha, olhando pela janela depois que todos tinham ido embora. A luz da cidade às minhas costas, meu perfil iluminado, e na minha expressão, algo que nunca tinha visto antes. Liberdade. Marcela, isso é você. A verdadeira você. A que estava escondida por todos esses anos. Senti lágrimas nos olhos, mas pisquei para afastá-las. Posso ter uma cópia? Pode ter todas. E Carol, estou orgulhosa de você. Sempre estive, mas agora mais do que nunca. Abraçamos por um longo momento. Marcela era mais que minha melhor amiga. Era minha âncora, minha testemunha, minha prova de que não estava louca, que não estava imaginando ter sido diminuída todos aqueles anos. Meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Novamente. Alô? Carolina. A voz era de Sandra, mas havia uma urgência que não estava lá antes. Preciso que você volte para casa. Agora. Por quê? Rafael? Ele fez algo muito estúpido. E você é a única pessoa que pode impedir que fique pior. Meu coração disparou. O que ele fez? Ele convocou uma coletiva de imprensa para daqui a 1 hora. Vai dizer que você o sabotou, que roubou informações confidenciais, que cometeu crimes corporativos. O mundo pareceu parar. Ele não faria isso. Ele já está fazendo. Carolina, se você não agir rápido, sua nova empresa estará morta antes mesmo de começar. Desliguei e imediatamente liguei para Helena. Expliquei a situação em frases rápidas e entrecortadas. Filho da mãe. Ela murmurou, algo raro vindo dela. Ele está blefando ou realmente tem algo? Não sei. Eu peguei informações que eram parcialmente minhas também. Dados que eu mesma compilei. Mas ele pode distorcer isso. Certo. Não entre em pânico. Onde você está? No estúdio da Marcela. Fique aí. Estou mandando meu advogado e meu assessor de imprensa. Vamos controlar isso antes que exploda. 20 minutos depois, o estúdio de Marcela estava cheio de gente. O advogado de Helena, um homem chamado Paulo que falava rápido e pensava mais rápido ainda. A assessora de imprensa, Júlia, que já estava no telefone fazendo chamadas para jornalistas conhecidos. Ok, Paulo disse, colocando seu laptop sobre uma mesa. Pior cenário. Ele realmente tem algo que pode ser interpretado como apropriação indevida de informações. Melhor cenário. Ele está apenas tentando assustar você para aceitar um acordo ruim. E o que fazemos? Atacamos primeiro. Júlia? Júlia desligou seu telefone. Tenho 3 jornalistas importantes dispostos a ouvir nossa versão primeiro. Mas precisamos de uma narrativa clara. A verdade, disse eu. A narrativa é a verdade. Durante a próxima meia hora, construímos a história. Não a versão sanitizada, mas a real. Anos de contribuições não reconhecidas. Manipulação financeira por parte de Rafael.
a tentativa de me esconder quando pessoas importantes vinham, e finalmente a decisão de sair e começar algo próprio. É arriscado, Paulo admitiu. Vai ser pessoal, vai ser sujo. Mas tem uma vantagem, é verdade. E verdade, quando bem contada, é mais poderosa que qualquer mentira. Às 7 da noite, 1 hora antes da coletiva de Rafael, enviamos nossa própria declaração para a imprensa. E não era apenas texto. Marcela havia preparado um vídeo com as fotos da noite anterior, meu depoimento claro e direto, e documentos provando cada alegação. Meu nome é Carolina Mendes Silva. Durante 8 anos, fui casada com Rafael Silva e contribuí significativamente para o sucesso de sua empresa. Essas contribuições nunca foram reconhecidas publicamente. Recentemente, quando confrontada com desrespeito e tentativas de me apagar ainda mais, tomei a decisão de sair e começar meu próprio negócio. Toda a informação que utilizei foi coletada por mim durante meu trabalho não remunerado para a empresa. Não cometi nenhum crime. Apenas parei de ser invisível. O vídeo viralizou em questão de minutos. Às 7h45, quando Rafael deveria começar sua coletiva, a sala de imprensa estava vazia. Todos os jornalistas estavam ocupados cobrindo minha história. Júlia me mostrou seu telefone. Olha as manchetes. Esposa invisível e finalmente se rebela. O preço de subestimar uma mulher. De sombra a CEO. A história de Carolina Silva. Meu Deus, murmurei. Isso está realmente acontecendo. Está. E Carolina, você está vencendo. Mas a vitória tinha um gosto estranho. Não era tão doce quanto imaginei que seria. Porque com ela vinha a exposição, o escrutínio, a transformação da minha vida privada em entretenimento público. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Conhecidos antigos saindo da toca. E mensagens, centenas delas, de mulheres que eu nunca conheci, dizendo que se viram na minha história, que se sentiram inspiradas, que finalmente tiveram coragem de fazer suas próprias escolhas difíceis. Você se tornou um símbolo, Helena disse naquela noite quando finalmente voltamos ao escritório. Gosta disso ou não, você agora representa algo maior que você mesma. Eu só queria minha vida de volta. Eu sei, mas às vezes quando pegamos nossa vida de volta, acabamos mudando a vida de outras pessoas também. Naquela noite, finalmente de volta ao apartamento de hóspedes, deixei-me chorar. Chorei pelo casamento que nunca foi real. Chorei pelos anos perdidos. Chorei pela pessoa que fui e que precisou morrer para que essa nova versão pudesse nascer. E chorei de exaustão, medo e sim, um pouco de alívio também. Mas quando as lágrimas secaram, senti algo diferente. Não era felicidade exatamente. Era algo mais profundo. Propósito. Pela primeira vez em muito tempo, tinha um propósito que era meu e de mais ninguém. E por mais assustador que isso fosse, também era libertador além de qualquer coisa que já tinha experimentado. A primeira semana como CEO da MC Consultoria foi um furacão. Acordava às 5 da manhã e só parava depois da meia-noite. Helena havia me dado um escritório ao lado do dela, um espaço elegante com vista para a cidade que ainda não parecia realmente meu. Cada manhã, ao entrar ali, esperava que alguém dissesse que era tudo um erro, que eu não pertencia àquele lugar. Mas ninguém nunca dizia isso. Em vez disso, pessoas me procuravam com perguntas, decisões esperando por mim, contratos precisando de assinatura. Eu era, oficial e irrevogavelmente responsável. O primeiro cliente, a empresa irmã de Martin Chen, era uma fabricante de componentes eletrônicos chamada Tech Parts. Fundada pelo avô de Martin há 40 anos, agora estava nas mãos de primos incompetentes que gastavam mais em carros de luxo do que em modernização de equipamentos. Eles vão resistir a cada mudança que você sugerir, Martin me avisou em nossa reunião preparatória. Minha família é complicada. Acham que nasceram sabendo administrar só porque o sangue é o certo. Entendo completamente, respondi, pensando na família de Rafael e suas presunções similares. Na segunda-feira seguinte, entrei na fábrica da Tech Parts pela primeira vez. O prédio era antigo, mas sólido, com potencial que estava sendo desperdiçado. Os funcionários me olhavam com curiosidade e alguma desconfiança. Mais uma consultora vinda para dizer o que fazer e depois ir embora. Mas eu não era como outras consultoras. Passei o primeiro dia inteiro no chão de fábrica, conversando com operadores, supervisores, técnicos. Perguntei sobre processos, gargalos, ideias que nunca foram ouvidas. E eles, surpresos com alguém realmente interessado em suas opiniões, começaram a falar. No segundo dia, encontrei os primos donos. Eram 3. Eduardo, Carlos e Renata. Eduardo era o mais velho e claramente se considerava no comando. Carlos passava a maior parte do tempo no celular,
E Renata mal disfarçava o desprezo por estar ali. Então você é a consultora milagrosa, Eduardo disse, mal olhando para mim enquanto mexia em papéis na sua mesa. Martim disse que você vai salvar a empresa. Não vou salvar nada sozinha, respondi calmamente. Mas posso ajudá-los a salvar a empresa se estiverem dispostos a ouvir. É ouvi-la? Carlos riu. Com todo respeito, o que você sabe sobre manufatura? Sobre o mercado de componentes eletrônicos? Abri minha pasta e comecei a distribuir relatórios. Sei que vocês perderam 3 grandes contratos no último ano porque seus prazos de entrega são imprevisíveis. Sei que seu custo de produção é 40% mais alto que o da concorrência porque seus processos estão desatualizados. Sei que tem uma taxa de defeito de 12% quando o padrão da indústria é 3%. E sei que, se nada mudar, vocês vão à falência em 18 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Renata finalmente falou, sua voz cortante. Isso são apenas números em papel. Você não entende as complexidades do negócio real. Então me expliquem. Passei ontem inteiro no chão de fábrica. Conversei com seus funcionários. Eles têm dezenas de ideias para melhorar eficiência, reduzir desperdício, aumentar qualidade. Mas nenhum de vocês nunca perguntou. Operadores não entendem de estratégia, Eduardo retrucou. Mas entendem de operações. E operações ruins destroem qualquer estratégia, por melhor que seja. Passei as próximas 2 horas apresentando minha análise. Cada problema identificado, cada solução proposta, cada mudança necessária. Eles resistiram, argumentaram, negaram. Mas os números não mentiam. No final, foi Martim quem quebrou o impasse. Ele havia entrado silenciosamente durante a apresentação e ouvido tudo. Vocês têm uma escolha, ele disse aos primos. Podem trabalhar com Carolina e talvez salvar a empresa. Ou podem continuar como estão e definitivamente perdê-la. Porque não vou continuar injetando dinheiro em um buraco sem fundo. Eduardo ficou vermelho. Você não pode fazer isso. É empresa da família. Exatamente. E estou protegendo o legítimo da família fazendo o que é necessário. Levou mais uma semana de negociações tensas, mas finalmente chegamos a um acordo. Eu teria 3 meses para implementar mudanças. Se os resultados melhorassem, continuaríamos. Se não, eles poderiam me despedir e fazer o que quisessem com o tempo que restasse antes da inevitável falência. Enquanto isso, o divórcio seguia seu curso doloroso e público. Fernanda era tão implacável quanto prometido. Cada ativo foi listado, cada contribuição documentada, cada mentira de Rafael exposta. Ele tentou alegar que a casa era dele porque estava no nome da empresa. Provamos que eu havia usado dinheiro da minha herança para a entrada. Ele disse que eu não tinha direito à empresa porque nunca fui oficialmente funcionária. Mostramos e-mails onde ele me pedia para fazer pequenos favores, que na verdade eram gestão completa de departamentos inteiros. A mídia adorava. Cada audiência era coberta, cada documento vazado para a imprensa virava manchete. Eu odiava a exposição, mas Júlia insistia que era necessário controlar a narrativa. Se você ficar em silêncio, Rafael controla a história, ela dizia. Pessoas vão pensar que você tem algo a esconder. Então dei entrevistas. Para revistas de negócios, programas de televisão, podcasts. Contei minha história repetidamente até que as palavras perdessem significado e se tornassem apenas sons que saíam da minha boca automaticamente. Mas algo inesperado aconteceu. Outras mulheres começaram a me procurar. Mulheres em situações similares, presas em casamentos onde suas contribuições eram ignoradas, seus talentos desperdiçados, suas vozes silenciadas. Uma delas era Beatriz, esposa de um empresário conhecido. Ela me encontrou no elevador do prédio onde ficava meu escritório, claramente nervosa. Desculpe incomodá-la, ela disse, suas mãos tremendo. Mas eu vi sua entrevista e preciso saber. Como você encontrou coragem? Olhei para aquela mulher. Vi o medo e o desespero que eu conhecia tão bem. E algo se quebrou dentro de mim. Não foi coragem. Respondi honestamente. Foi desespero. Cheguei a um ponto onde continuar era mais assustador do que mudar. Tenho medo, ela admitiu, lágrimas nos olhos. Medo de não conseguir sobreviver sozinha. Medo de que ele tenha razão, que eu não sirva para nada além de ser sua esposa. Posso te dizer um segredo? Eu também tinha esse medo. Ainda tenho alguns dias. Mas sabe o que descobri? Esse medo foi plantado em mim, cuidadosamente, ao longo dos anos. Não era verdadeiro. Era só conveniente para ele. Conversei com Beatriz por 1 hora naquele elevador e depois no café do térreo. Dei a ela os contatos de Fernanda, de Helena, de pessoas que poderiam ajudar. Não sei se ela usou, mas espero que sim.
Depois dela vieram outras. E eu percebi que minha história não era só minha. Era de milhares de mulheres que pensavam estar sozinhas em suas prisões douradas. Helena notou a mudança em mim. Você está diferente. Ela comentou uma noite, quando trabalhávamos até tarde no escritório. Como assim? Mais suave, mais aberta. Quando te conheci, você era toda arestas e defesas. Agora? Ela pausou, procurando as palavras certas. Agora você parece mais humana. Não sei se isso é um elogio. É. No mundo dos negócios é fácil esquecer que somos humanos. Mas os melhores líderes nunca esquecem. Na TechParts, as mudanças começaram devagar, mas ganharam momentum. Implementei reuniões semanais onde qualquer funcionário podia sugerir melhorias. As primeiras sessões foram tensas. Ninguém confiava que era real. Mas quando começamos a implementar as ideias deles e dar crédito apropriado, algo mudou. Um mecânico chamado João sugeriu uma reorganização da linha de montagem que reduziu o tempo de produção em 15%. Uma supervisora, Teresa, identificou um fornecedor alternativo que cortou custos em 20% sem sacrificar qualidade. E um jovem engenheiro, Lucas, desenvolveu um sistema de controle de qualidade que reduziu defeitos para 5% em apenas 3 semanas. Eduardo, Carlos e Renata observavam com ceticismo crescente, virando gradualmente para... não exatamente respeito, mas pelo menos reconhecimento reluctante. Está funcionando. Eduardo admitiu em nossa reunião mensal. Não quero admitir, mas está. Sempre funcionaria, respondi. O problema nunca foi a empresa ou os funcionários. Foi a gestão que se recusava a evoluir. Renata, surpreendentemente, acabou se tornando minha maior aliada. Descobri que ela nunca quis estar nos negócios da família. Era formada em design e sonhava em trabalhar com moda. Mas pressão familiar a forçou a um papel que odiava. Sabe o que é pior? Ela me disse um dia, enquanto inspecionávamos a nova linha de produção. Eu era boa nisso no começo. Tinha ideias, energia. Mas meus irmãos e primos nunca me levaram a sério. Eventualmente parei de tentar. E agora? Agora estou considerando sair. Com a empresa estável, posso finalmente fazer o que realmente quero. Seu avô ficaria bravo? Ela riu, um som amargo. Meu avô morreu achando que mulheres não deveriam trabalhar de jeito nenhum. Então sim, provavelmente ficaria furioso. Mas também já estou farta de viver para agradar homens mortos. 3 meses depois do início do projeto, a TechParts estava irreconhecível. Produtividade subiu 40%, custos caíram 30%. E mais importante, os funcionários pareciam realmente felizes indo trabalhar. Martin estava radiante. Você fez em 3 meses o que não conseguimos em 3 anos. Eu apenas ouvi e implementei. Não se diminua, Carolina. Ouvir é a parte mais difícil. O sucesso da TechParts trouxe mais clientes. Uma empresa de logística em crise. Uma rede de restaurantes com problemas de gestão. Um hospital particular perdendo dinheiro apesar de ter pacientes. Cada caso era único. Mas os problemas subjacentes eram surpreendentemente similares. Gestão desconectada, funcionários ignorados, processos obsoletos. E com cada sucesso, minha confiança crescia. Não era mais a impostura tremendo no sapato de salto. Era uma CEO de verdade, construindo uma empresa de verdade, fazendo diferença real. O divórcio finalmente chegou a um acordo. Depois de meses de batalhas legais, Rafael aceitou os termos. Eu ficaria com metade dos ativos acumulados durante o casamento, incluindo uma parte significativa da empresa dele. Ele tentou argumentar até o fim, mas os números não mentiam e seus próprios advogados eventualmente o convenceram a aceitar. Na audiência final, vi Rafael pela primeira vez em meses. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. Parte de mim sentiu pena. Mas era uma parte pequena, facilmente ignorada. Carolina, ele me chamou quando saíamos do tribunal. Fernanda fez menção de me puxar, mas sinalizei que estava tudo bem. Rafael, você parece bem. Feliz até. Estou. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto familiar de frustração. Eu estraguei tudo, não foi? Sim, estragou. Podemos tomar um café? Conversar? Olhei para aquele homem que um dia amei, ou pensei amar. Não sentia raiva mais, nem amor. Apenas indiferença. Não, Rafael. Não há nada para conversar. Seguimos em frente. Separadamente. Carolina, por favor. Eu sei que cometi erros, mas... Não foram erros. Foram escolhas. Você escolheu me diminuir, me esconder, me usar. E eu escolhi sair. Agora ambos temos que viver com nossas escolhas. Virei e caminhei embora.
Fernanda me alcançou, um sorriso no rosto. Isso foi perfeito. Foi? Foi final. Definitivo. Exatamente o que você precisava. Naquela noite, Helena organizou uma celebração no escritório. Não era apenas pelo divórcio finalizado, mas pelos 6 meses da MC Consultoria. Meio ano que pareceu ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Vamos falar números, Helena disse, levantando uma taça de champanhe. 6 clientes, todos com resultados positivos. Receita de 4 milhões no primeiro semestre. E mais importante, reputação sólida no mercado. Carolina, você fez isso acontecer. Nós fizemos, corrigi. Cada pessoa nesta sala contribuiu. A equipe havia crescido. Roberto agora era sócio efetivo, não apenas consultor. Marcela tinha se juntado oficialmente como diretora de comunicação. Contratamos 3 consultores júnior, todos brilhantes e famintos por provar seu valor. E Júlia, que começou como freelancer, agora dirigia nosso departamento de relações públicas. Um brinde, Roberto disse. A melhor decisão que já fizemos, apostar em Carolina. Sorrindo, tomei meu champanhe e olhei ao redor da sala. Aquelas pessoas, esse lugar, esse trabalho, era tudo meu de uma forma que nada nunca foi durante meu casamento. Não porque eu possuía, mas porque eu construí. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Patrícia, a prima de Rafael. Vi que o divórcio foi finalizado. Orgulhosa de você. PS. Rafael está se mudando para o interior. Acho que finalmente entendeu que perdeu. Não respondi imediatamente. Em vez disso, saí para a varanda do escritório e olhei para a cidade iluminada abaixo. De algum lugar lá embaixo vinha o som de trânsito, de vida acontecendo, de milhões de histórias se desenrolando simultaneamente. Minha história era apenas uma entre milhões, mas era minha. Finalmente, completamente, irrevogavelmente minha. Marcela se juntou a mim na varanda. No que está pensando? Em como a vida é estranha. 6 meses atrás, eu estava trancada em um quarto, escondida como um segredo vergonhoso. Hoje estou aqui. Você sempre esteve aqui, Carol. Só precisava de uma chance para mostrar. Não. Eu precisava ter coragem de pegar a chance. Há uma diferença. Ficamos em silêncio por um momento, apenas observando a cidade. Sabe o que é engraçado? Marcela finalmente disse. Rafael pensou que estava te punindo quando mandou você para o quarto. Mas na verdade te deu o tempo e o espaço que precisava para planejar sua liberdade. Ri porque era verdade. Se ele não tivesse sido tão arrogante, tão certo da minha submissão, eu poderia nunca ter tido a clareza de pensamento para fazer o que fiz. Às vezes, nossos inimigos nos fazem os maiores favores. Concordei. Voltamos para dentro, onde a festa continuava. Helena estava contando histórias de suas primeiras negociações, fazendo todos rirem. Roberto discutia a estratégia com os consultores júnior. Júlia mostrava métricas de mídia impressionantes que indicavam que éramos uma das empresas mais comentadas do setor. Observando tudo aquilo, senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me tirou o fôlego. Não gratidão por ter escapado de Rafael, embora também houvesse isso, mas gratidão por ter encontrado essas pessoas, esse propósito, essa versão de mim mesma que estava descobrindo a cada dia. Carolina, Helena me chamou. Venha aqui, temos algo para você. Aproximei-me, curiosa. Ela segurava uma caixa embrulhada elegantemente. Não é seu aniversário, protestei. Não, é melhor. É seu renascimento. Abri a caixa e encontrei uma placa de latão gravada. Carolina Mendes Silva, CEO e cofundadora, MC Consultoria Estratégica. Para sua porta, Helena explicou. Porque você merece que seu nome esteja nela. Não escondido, não diminuído. Orgulhosamente visível. Segurei a placa sentindo o peso do metal e o peso do que representava. Meu nome, meu título, minha conquista. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Minha voz embargada. Mais tarde naquela noite, depois que todos tinham ido embora, fixei a placa na porta do meu escritório. Dei um passo atrás para admirar. Meu nome brilhando sob as luzes do corredor, declarando ao mundo quem eu era e o que havia conquistado. Peguei meu celular e tirei uma foto. Então, depois de hesitar por apenas um segundo, postei nas redes sociais com uma legenda simples. 6 meses atrás, alguém tentou me esconder. Hoje, meu nome está na porta. Para todas as mulheres ainda escondidas, sua hora vai chegar. Acredite. A postagem viralizou em minutos. Comentários começaram a chegar aos milhares. Mulheres compartilhando suas próprias histórias, seus próprios medos, suas próprias esperanças. Homens também, alguns oferecendo apoio,
outros se desculpando por comportamentos passados. Li cada comentário que pude, emocionada pela conexão, pelo reconhecimento mútuo, pela comunidade que havia se formado ao redor de uma história que pensei ser apenas minha. Uma mensagem privada chegou. Era de Beatriz, a mulher do elevador. Queria que você soubesse. Entrei com os papéis do divórcio hoje. Sua história me deu coragem. Obrigada por existir. Respondi imediatamente. Você sempre teve essa coragem dentro de você. Eu só acendi a luz. Agora vá e construa a vida que merece. Sentei na minha cadeira de CEO, ainda estranha, ainda nova, mas cada dia mais minha, e pensei sobre o caminho que trouxe até ali. Cada humilhação, cada momento de dúvida, cada vez que me senti pequena e insignificante, tudo havia levado a isso. Não era vingança o que sentia. Era algo mais puro, mais poderoso. Era validação. A prova concreta de que eu nunca fui o problema. Que meu valor sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. Primeiro pelos outros, mas mais importante, por mim mesma. O telefone do escritório tocou. Atendi, esperando talvez algum cliente ou fornecedor. MC Consultoria, Carolina falando. Senhora Silva? Era uma voz masculina, hesitante. Meu nome é André Ferreira. Você não me conhece, mas eu li sobre você. E preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Tenho uma empresa familiar. Minha esposa sugere mudanças o tempo todo, ideias brilhantes. E eu nunca ouço. Assim como você disse em sua entrevista que seu marido fazia com você. E agora estamos perdendo dinheiro e nossa relação está destruída e eu não sei o que fazer. Meu primeiro instinto foi recusar. Não era terapeuta de casais. Mas algo na vulnerabilidade em sua voz me fez pausar. Senhor Ferreira, não posso salvar seu casamento. Isso é entre você e sua esposa, mas posso ajudar com sua empresa. E talvez, ao aprender a valorizar as contribuições dela profissionalmente, você aprenda a valorizá-la pessoalmente também. Você aceitaria nos ajudar? Pensei por um momento. Era arriscado, emotivamente carregado. Poderia ser um desastre. Sim, ouvi-me dizer. Vou ajudar, mas com uma condição. Sua esposa participa de todas as reuniões. Como parceira igual, não como acessório. Ela vai adorar isso. Então temos um acordo. Desliguei e olhei para o horizonte da cidade. Algum lugar lá fora, havia uma mulher que talvez, apenas talvez, teria a chance que levei anos para pegar. Uma mulher que seria ouvida, valorizada, vista. E se minha história, minha dor, minha jornada pudesse facilitar a dela, nem que fosse um pouco, então tudo valeu a pena. Fechei o escritório e desci para o estacionamento. Eu tinha um apartamento agora, pequeno mas meu, decorado ao meu gosto com o dinheiro que ganhei. Um lugar sem memórias ruins, sem fantasmas do passado. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas, notei meu reflexo no espelho retrovisor. A mesma mulher que Rafael tentou esconder, mas também completamente diferente. Nos meus olhos havia determinação. No set da minha mandíbula, confiança. E no meu sorriso, finalmente, contentamento genuíno. Não era perfeita. Ainda tinha dias ruins, ainda duvidava de mim mesma às vezes. Ainda carregava cicatrizes que talvez nunca sarassem completamente. Mas era livre. Era vista. Era eu mesma, sem desculpas, sem vergonha, sem medo. E por Deus, isso era suficiente. 1 ano depois daquela noite fatídica, a MC Consultoria tinha se tornado uma referência no mercado de reestruturação empresarial. Não éramos a maior consultoria, nem a mais antiga, mas tínhamos algo que nos diferenciava. Resultados reais e uma abordagem humanizada que empresas maiores não conseguiam replicar. A história com André Ferreira e sua esposa, Marina, tornou-se um dos nossos casos mais emblemáticos. A empresa deles, uma cadeia de 3 academias, estava à beira do colapso. Mas não por falta de clientes ou má localização. O problema era puramente de gestão. Na primeira reunião, vi imediatamente a dinâmica. André falava sobre a empresa como se fosse dele sozinho, usando eu constantemente. Marina, uma mulher impressionante na casa dos 40, com formação em educação física e nutrição, sentava-se ao lado dele como uma sombra, claramente acostumada a não ser ouvida. Senhor Ferreira, interrompi em certo ponto. Percebi que você continua dizendo minha empresa. Mas pelo que entendo, vocês são casados em regime de comunhão de bens. Tecnicamente, é a empresa de vocês, não é? Ele pareceu desconfortável. Bem, sim, tecnicamente. Mas eu fundei, eu administro. E quem criou os programas de treinamento que diferenciaram suas academias da concorrência? Perguntei, já sabendo a resposta porque havia feito minha pesquisa.
Marina se mexeu na cadeira, mas não disse nada. André olhou para ela, depois para mim. Marina fez isso, mas... E quem desenvolveu o programa de nutrição integrado que aumentou a retenção de clientes em 60%? Marina, ele admitiu, sua voz mais baixa. E quem gerencia a equipe de instrutores? Resolve conflitos? Mantém a moral alta? Marina. Olhei para Marina. Então me explique por que você não está sendo tratada como a cofundadora e co-CEO que claramente é? Marina finalmente olhou para mim, lágrimas nos olhos. Porque ele sempre disse que eu era apenas a esposa ajudando. Que o verdadeiro trabalho de negócios era dele. A expressão de André foi de choque genuíno. Eu não percebi que você se sentia assim. Como poderia perceber? Você nunca perguntou. Passei as próximas 6 semanas trabalhando com eles. Não apenas reestruturando a empresa, mas reestruturando a própria parceria. Foi doloroso, emocionalmente carregado, com momentos onde pensei que tudo iria desmoronar. Mas André, ao seu crédito, realmente queria mudar. Implementamos uma cogestão real. Marina assumiu oficialmente como co-CEO. Seus nomes foram colocados juntos em todo o material de marketing. E mais importante, em todas as reuniões, André conscientemente se segurava e dava espaço para Marina falar primeiro. 3 meses depois, as academias não só estavam lucrativas, como haviam expandido para uma 4ª unidade. E Marina, pela primeira vez em 15 anos de casamento, brilhava. Obrigado, ela me disse em nossa última reunião de consultoria. Não apenas pela empresa, mas por me ajudar a me encontrar novamente. Você sempre esteve lá, respondi. Apenas precisava de permissão para ser vista. E sabe o que é triste? Você nunca precisou de permissão. Ninguém precisa. Casos como esse se tornaram nossa especialidade. Empresas familiares, onde a dinâmica de poder estava destruindo tanto o negócio quanto os relacionamentos. E cada sucesso trazia mais clientes, mais visibilidade, mais pressão. A equipe havia crescido para 15 pessoas. Tínhamos um escritório próprio agora, 3 andares em um prédio moderno, com salas de conferências, espaço de trabalho colaborativo, até uma pequena academia, porque aprendi com Marina que funcionários saudáveis são funcionários produtivos. Helena estava radiante. Você superou todas as minhas expectativas. Ela disse em nossa reunião trimestral. A receita do último trimestre foi de 8 milhões. Estamos crescendo 50% ao ano. E ainda mantendo qualidade, Roberto adicionou. Isso é o mais impressionante. Muitas consultorias sacrificam qualidade quando crescem. Vocês não. Mas o sucesso trazia seus próprios desafios. Empresas maiores começaram a nos ver como competição. Algumas tentaram nos contratar. Uma grande consultoria internacional ofereceu 20 milhões pela MC Consultoria inteira. É tentador, admiti a Helena quando recebemos a oferta. Dinheiro suficiente para nunca precisar trabalhar novamente. Mas você trabalharia, ela respondeu. Porque não é sobre dinheiro para você. Nunca foi. Então sobre o que é? Propósito. Impacto. Prova de que você importa. Helena sorriu. Coisas que dinheiro não compra. Recusamos a oferta. E quando recusamos, algo interessante aconteceu. Outras empresárias começaram a nos procurar, não como clientes, mas como mentoras. Mulheres que queriam construir algo próprio, mas não sabiam por onde começar. Júlia sugeriu criar um programa de mentoria. Poderia ser lucrativo, ela argumentou. E expandiria nossa marca além de consultoria. A ideia me intrigava, mas também me assustava. Não sou especialista em ensinar pessoas a empreender, protestei. Não precisa ser especialista, Marcela disse. Só precisa ser honesta. Contar sua história, os erros, os acertos, as lições. Isso já é mais do que a maioria oferece. Lançamos o programa Ascender 3 meses depois. 20 mulheres selecionadas receberiam mentoria intensiva por 6 meses, ajuda com planos de negócios, acesso à nossa rede de contatos e espaço de escritório compartilhado. As inscrições foram esmagadoras. Mais de 500 mulheres se candidataram. Ler cada história foi ao mesmo tempo inspirador e devastador. Tantas mulheres brilhantes, talentosas, presas por medo, circunstâncias ou relacionamentos tóxicos. Escolher apenas 20 foi impossível. Acabamos selecionando 30. A primeira sessão do programa foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. 30 mulheres, de idades variando de 23 a 58, de backgrounds completamente diferentes, todas ali com o mesmo objetivo: construir algo próprio. Quero ser honesta com vocês, disse eu em minha fala de abertura. Empreender é difícil. Vai ter dias onde vocês vão querer desistir. Dias onde vão questionar cada decisão.
Dias onde vão se sentir impostoras que não deveriam estar aqui. Fiz uma pausa. Eu ainda tenho esses dias. Uma das mulheres, Cláudia, uma engenheira de 40 anos, levantou a mão. Mesmo agora? Mesmo com todo o seu sucesso? Especialmente agora. Porque quanto maior fica, maiores são as expectativas. Maior é o medo de falhar. Então, como você lida com isso? Lembro-me de por que comecei. Não pelo dinheiro ou fama ou vingança, mas porque merecia ser vista. E vocês também merecem. O programa se tornou um sucesso além das minhas expectativas. As mulheres não apenas desenvolveram negócios viáveis, mas formaram uma rede de apoio que continuaria muito além dos 6 meses. Elas se ajudavam mutuamente, compartilhavam recursos, faziam parcerias. Uma delas, Lorena, lançou uma plataforma de educação online que alcançou 500 mil de usuários no primeiro ano. Outra, Gabriela, abriu uma consultoria de sustentabilidade que agora trabalhava com algumas das maiores empresas do país. E Patrícia, a mais velha do grupo, finalmente abriu a livraria Café que sonhava há 30 anos. Mas nem tudo eram sucessos. 2 das empresas faliram no primeiro ano. 3 mulheres desistiram, a pressão sendo demais. E uma voltou para o marido controlador, incapaz de dar o salto final para a independência. Essa última me afetou profundamente. Seu nome era Silvia, e ela me lembrava tanto de quem eu fui. Tentei convencê-la a ficar, a continuar lutando, mas no fim ela disse algo que me assombrou. Carolina, você é forte de uma forma que eu não sou. Você conseguiu sair, eu não consigo. E está tudo bem. Cada um tem seu caminho. Mas o seu caminho está te machucando, argumentei. Eu sei, mas é o caminho que consigo caminhar agora. Deixá-la ir foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Queria salvá-la, da mesma forma que alguém me salvou. Mas Helena me lembrou de uma verdade dura. Você não salvou ninguém, Carolina. Você se salvou. E cada pessoa tem que fazer suas próprias escolhas, mesmo as ruins. Enquanto isso, minha vida pessoal começava a tomar forma também. Não de forma dramática ou romântica, mas quieta e gradualmente. Comecei a fazer terapia, finalmente processando não apenas o casamento com Rafael, mas padrões que datavam da minha infância. Meu terapeuta, Dr. Henrique, era um homem gentil na casa dos 60 que tinha uma habilidade incrível de fazer perguntas que me faziam questionar tudo. Por que você acha que permitiu que Rafael te diminuísse por tanto tempo? Ele perguntou em uma de nossas sessões. Porque eu o amava? Ou porque você não achava que merecia melhor? A pergunta me atingiu como um soco. O que você quer dizer? Seus pais eram críticos, exigentes. Você cresceu acreditando que precisava provar seu valor constantemente. Rafael ofereceu aprovação condicionada à sua submissão. Era familiar, mesmo sendo tóxico. Passei dias processando aquilo. Será que tinha escolhido Rafael porque ele reforçava o que já acreditava sobre mim mesma? Que eu não era boa o suficiente a menos que fosse perfeita, obediente, invisível? A realização foi ao mesmo tempo libertadora e devastadora. Também comecei a me permitir ter amizades reais. Durante meu casamento, havia isolado todos que Rafael não aprovava. Agora, reconectei com pessoas do meu passado. Ex-colegas de faculdade, amigas que perdi contato, até primas que não via há anos. Uma delas era Luísa, minha melhor amiga da infância. Nos encontramos para jantar em um restaurante pequeno e aconchegante. Você está diferente, ela disse, estudando meu rosto. Mas presente. Durante seu casamento, era como se você estivesse sempre parcialmente em outro lugar. Estava constantemente monitorando, ajustando, tentando ser a versão de mim que ele queria. E agora? Agora sou apenas eu, sem edição, sem filtros. Luísa sorriu. Essa você eu sempre gostei mais. Reconectei também com a família. A família Silva, claro, me cortou completamente. Mas minha própria família, tios e primos que Rafael havia me afastado, receberam-me de braços abertos. Minha tia Mercedes, irmã da minha mãe, chorou quando nos encontramos. Senti tanto sua falta. Tentei ligar tantas vezes, mas Rafael sempre dizia que você estava ocupada. Eu não sabia. Ele nunca me contou. Eu imaginei. Homens como ele isolam suas vítimas. Sua mãe teria ficado tão orgulhosa de como você saiu disso. A menção à minha mãe me fez chorar. Ela morrera sem saber o quanto eu estava sofrendo, porque escondi dela, envergonhada de admitir que meu casamento perfeito era uma farsa. Ela sabia, tia Mercedes disse suavemente. Mães sempre sabem. Ela me disse meses antes do acidente que estava preocupada com você, mas não sabia como ajudar sem te afastar mais. Saber disso era agridoce. Doía perceber que minha mãe sofreu por mim, mas também confortava saber que ela entendeu, mesmo que eu não tivesse dito nada.
No trabalho, enfrentamos nosso primeiro grande escândalo. Um de nossos consultores júnior, Ricardo, foi acusado de assédio sexual por uma funcionária de um cliente. As alegações eram sérias. Comentários inapropriados, toques não consensuais, criação de ambiente hostil. Helena queria demiti-lo imediatamente. Não podemos ter esse tipo de comportamento associado à nossa marca, ela argumentou. Mas eu hesitei. Não devemos investigar primeiro? Ter certeza? Carolina, você de todas as pessoas deveria entender. Mulheres raramente mentem sobre essas coisas, e quando o fazem, é exceção, não regra. Ela tinha razão. Contratei uma investigadora independente. 3 semanas depois, o relatório confirmou. Ricardo tinha um padrão de comportamento inadequado, não apenas com aquela funcionária, mas com várias outras mulheres em diferentes clientes. Chamei-o ao meu escritório. Leu o relatório? É tudo exagero, ele disse defensivo. Mulheres hoje em dia não sabem aceitar um elogio. Elogios são, você fez um bom trabalho. Não, você fica sexy quando está concentrada. Eu estava sendo amigável. Não, você estava sendo predatório. E isso termina agora. Empurrei os papéis de demissão pela mesa. Você tem 2 opções. Assina sua demissão voluntária, com uma indenização básica, ou eu torno isso público e garanto que nenhuma empresa séria te contrate novamente. Ele ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Porque construí esta empresa sobre a premissa de que todos merecem respeito, e você quebrou isso da pior forma possível. Ele assinou. E quando a notícia se espalhou internamente, algo interessante aconteceu. Mulheres da equipe começaram a vir falar comigo, agradecendo por levar a sério, por não abafar, por escolher fazer o certo mesmo sendo mais fácil minimizar. Você não tem ideia do que isso significa, uma das analistas, Juliana, me disse. Em toda a empresa onde trabalhei, essas coisas eram ignoradas. Homens protegendo homens. Não aqui. Nunca aqui. O caso Ricardo também levou a mudanças na empresa. Implementamos treinamento obrigatório sobre assédio. Criamos um canal anônimo para denúncias. Estabelecemos protocolos claros de investigação. E deixamos cristalino. Comportamento predatório resultava em demissão imediata, sem exceções. Alguns clientes reclamaram que estávamos sendo extremistas ou politicamente corretos demais. Perdemos 2 contratos por isso. Não me arrependo, disse a Helena quando ela mostrou os números. Nem eu. Prefiro ter metade dos clientes e manter nossa integridade do que o oposto. 18 meses após fundar a MC Consultoria, fomos convidados para apresentar em uma grande conferência de negócios. O tema era Inovação em Gestão, e queriam que compartilhasse nossa abordagem única. Fiquei apavorada. Helena, é um palco enorme. Milhares de pessoas. E se eu travar? E se esquecer tudo? Então você improvisa. Carolina, você já enfrentou coisas muito piores que um palco. Ela tinha razão, é claro, mas não tornava menos aterrorizante. Passei semanas preparando a apresentação. Marcela ajudou com os slides, transformando dados em visuais impactantes. Roberto revisou cada palavra, garantindo que a mensagem fosse clara. E Júlia me treinou em técnicas de oratória, desde controle de respiração até como usar pausas dramaticamente. O dia da conferência chegou muito rápido. Nos bastidores, enquanto esperava ser chamada, senti as mãos suarem, o coração disparar. O palestrante anterior estava terminando, o que significava que eu era a próxima. Você consegue, Marcela sussurrou, apertando minha mão. Então ouvi meu nome. Por favor, recebam Carolina Mendes Silva, CEO da MC Consultoria Estratégica. Caminhei para o palco com pernas que pareciam de gelatina. As luzes eram ofuscantes, a plateia uma massa indistinta de rostos. Por um momento pensei que ia desmaiar. Então vi, na terceira fileira, tia Mercedes. Ela tinha vindo sem me contar para me apoiar. E ao lado dela, surpreendentemente, Beatriz, a mulher do elevador que havia se divorciado. E Marina, co-CEO das academias. E várias das mulheres do programa Ascender. Elas tinham vindo, todas elas, para me ver, me apoiar, me lembrar de por que isso importava. Respirei fundo e comecei. Há 2 anos fui trancada em um quarto. Literalmente. Meu então marido estava recebendo executivos importantes e decidiu que eu era um constrangimento muito grande para estar presente. Pausa. Ele estava certo de certa forma. Eu era um constrangimento, mas não pelos motivos que ele pensava. Contei a história. Não a versão sanitizada que contava em entrevistas, mas a verdade crua e honesta. O isolamento, a manipulação, a autodúvida.
E então, a escolha de lutar. Mas esta palestra não é sobre vingança ou como escapar de casamentos tóxicos. Continuei. É sobre algo maior, como criamos sistemas que permitem que pessoas talentosas sejam invisíveis e como podemos mudar isso. Passei os próximos 45 minutos apresentando nossa metodologia, como identificávamos talento escondido em empresas, como criávamos estruturas que valorizavam contribuições de todos, como medíamos sucesso não apenas em lucros, mas em bem-estar humano. A gestão tradicional opera sob a premissa de que alguns sabem e outros executam, expliquei. Mas e se todos soubessem? E se criássemos ambientes onde cada pessoa pudesse contribuir com sua expertise única? Mostrei números. Empresas que trabalhamos com tiveram um aumento médio de produtividade de 35%. Retenção de funcionários subiu em 40%. E satisfação de clientes aumentou em 28%. Esses não são números mágicos, disse. São simplesmente o resultado de tratar pessoas como pessoas, não recursos. Quando terminei, o silêncio foi absoluto. Por um segundo aterrorizante, pensei que tinha falhado completamente. Então alguém começou a aplaudir. E outro. E de repente a plateia inteira estava de pé, aplaudindo. Nos bastidores quase desmoronei. A adrenalina se dissipou e fui atingida por uma onda de emoção tão intensa que tive que me sentar. Você foi incrível, Helena disse abraçando-me. Eu estava morrendo de medo. Eu sei, mas você fez mesmo assim. Essa é a definição de coragem. O restante da conferência foi um borrão. Pessoas querendo falar comigo, trocar cartões, agendar reuniões, ofertas de parcerias, convites para outras palestras, até uma editora interessada em que eu escrevesse um livro. Um livro? Repeti atordoada. Suas histórias ressoa com milhões, a editora explicou. Um livro poderia alcançar ainda mais pessoas. A ideia era intimidante, mas também intrigante. Quantas mulheres poderiam ler minha história e encontrar coragem para suas próprias escolhas? Preciso pensar, disse honestamente. Naquela noite, sentada no meu apartamento com uma taça de vinho, refleti sobre os últimos 2 anos. Da mulher trancada em um quarto à mulher em um palco falando para milhares. A transformação parecia impossível. Irreal. Meu telefone tocou. Número bloqueado. Atendi com cautela. Alô? Carolina? A voz era de Rafael. Eu vi sua palestra. Alguém postou no YouTube. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer, Rafael? Só queria dizer que você estava certa. Sobre tudo. E que sinto muito. Esperei. Mas ele não disse mais nada. Ok. Respondi finalmente. Obrigada por ligar. É só isso, ok? O que você quer que eu diga? Que te perdoo? Que devíamos tentar de novo? Que... Não quero nada disso. Só queria que você soubesse que entendo agora. O quanto te machuquei. O quanto desperdicei. Rafael, isso é sobre você fazer as pazes com suas escolhas. Não tem nada a ver comigo. Eu sei. Você seguiu em frente. Eu que estou preso. Então liberte-se. Da mesma forma que eu fiz. Não por mim, mas por você. Desliguei e bloqueei o número permanentemente. Não com raiva, mas com finalidade. Aquele capítulo estava fechado e eu não tinha interesse em reabri-lo nem por um segundo. Olhei ao redor do meu apartamento. Pequeno, mas meu. Decorado com coisas que escolhi, não coisas que alguém aprovou. Livros que queria ler empilhados na mesa de café. Fotos de pessoas que realmente importavam nas paredes. Não era perfeito, mas era honesto. E honestidade, descobri, valia mais que perfeição fingida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do grupo das mentoras do programa Ascender. Patrícia, da Livraria Café, havia compartilhado uma foto. A fachada do seu negócio recém-inaugurado, com seu nome grande e orgulhoso acima da porta. A legenda dizia: "Obrigada por me ensinar que merecemos ter nossos nomes visíveis." Sorri, sentindo aquela familiar onda de propósito. Não era perfeito. Mas Deus valia tudo. 3 anos após aquela noite transformadora, a MC Consultoria havia se tornado mais do que uma empresa de sucesso. Tornara-se um movimento. Não planejado, não forçado, mas orgânico e inevitável, como água encontrando seu caminho montanha abaixo. O livro que a editora propôs tornou-se realidade. Invisível Não Mais, uma jornada de sombra à luz, passou 12 semanas na lista dos mais vendidos. Recebi milhares de mensagens de leitoras contando suas próprias histórias, suas próprias jornadas de invisibilidade para visibilidade. Algumas mensagens eram curtas. Obrigada por me fazer sentir menos sozinha. Outras eram longas, detalhadas,
compartilhando décadas de dor finalmente reconhecida. E algumas eram simplesmente fotos, de placas com nomes em portas de escritório, de certidões de divórcio, de diplomas finalmente conquistados, de negócios sendo inaugurados. Cada uma era uma lembrança de que minha história nunca foi apenas minha. O programa Ascender havia expandido. Agora tínhamos 3 turmas por ano, com 50 mulheres cada. E criamos um programa Irmão, Raízes, focado em empresárias que vinham de comunidades marginalizadas e que enfrentavam barreiras não apenas de gênero, mas de raça e classe social. A diretora do Raízes era Camila, uma mulher negra incrível de 35 anos que havia construído um negócio de tecnologia do zero em uma favela no Rio. Ela entendia de uma forma que eu, com todos os meus privilégios de classe e raça, nunca poderia. Carolina, ela me disse em uma de nossas reuniões, sua história é poderosa, mas você precisa entender que para muitas mulheres, especialmente mulheres negras, a invisibilidade não é apenas sobre relacionamentos tóxicos, é sistemática, estrutural. Eu sei, ou pelo menos estou tentando entender. Então deixe espaço. Use sua plataforma para amplificar vozes que nunca tiveram uma. Não fale por nós, fale conosco. Foi uma lição humilde, mas necessária. Comecei a ser mais intencional sobre ceder espaço, sobre garantir que painéis em que participava incluíssem mulheres diversas, sobre usar meu privilégio para abrir portas ao invés de apenas atravessá-las. A empresa continuava crescendo. Tínhamos escritórios em 3 cidades agora, com planos de expansão internacional. Nosso faturamento anual havia ultrapassado 50 milhões. E mais importante, mantínhamos uma taxa de satisfação de clientes de 93%. Mas o crescimento trouxe novos desafios. Helena, minha parceira desde o início, estava considerando se aposentar. Não completamente, ela esclareceu quando me contou. Mas quero diminuir, viajar mais, passar tempo com meus netos, talvez escrever aquele livro de memórias que estou adiando há décadas. A notícia me deixou abalada de uma forma que não esperava. Helena havia sido minha âncora, minha mentora, minha parceira. A ideia de liderar sem ela era aterrorizante. Você está pronta, ela disse como se lesse meus pensamentos. Já estava pronta há 1 ano. Só não quis admitir porque ter alguém para consultar era confortável. E se eu estragar tudo? Então conserta. Carolina, você já fez a parte mais difícil. Acreditou em si mesma. O resto é só logística. A transição levou 6 meses. Helena gradualmente passou suas responsabilidades, ficando disponível para consultas, mas não tomando decisões do dia a dia. E eu, tremendo, mas determinada, assumi completamente as rédeas. Os primeiros meses foram caóticos. Descobri que quando você é a única pessoa no topo, as decisões pesam diferente. Não há ninguém acima de você para culpar ou recorrer. É libertador e aterrorizante em medidas iguais. Cometi erros. Contratei um diretor financeiro que parecia perfeito no papel, mas era terrível com pessoas. Aprovei uma campanha de marketing que foi mal recebida e tivemos que retirar. Quase perdi um cliente importante por não dar atenção suficiente às preocupações deles. Mas também acertei. Implementei uma política de semana de trabalho de 4 dias que aumentou produtividade em vez de diminuir. Criei um fundo interno para funcionários que enfrentassem emergências pessoais. E estabeleci que 15% de nossos lucros iriam para iniciativas sociais, especialmente programas de empreendedorismo para mulheres vulneráveis. Você está deixando dinheiro na mesa, um investidor reclamou. Não, estou investindo no tipo de mundo onde quero viver. No lado pessoal, algo inesperado aconteceu. Comecei a namorar. Não foi planejado, não estava procurando, mas aconteceu mesmo assim. Seu nome era Daniel, um arquiteto que conheci em uma feira de design. Conversamos sobre espaços de trabalho humanizados e descobrimos que tínhamos filosofias similares. Ambientes deveriam servir pessoas, não o contrário. Ele me ligou 1 semana depois e convidou para jantar. Minha primeira reação foi recusar. Estava bem sozinha, tinha minha empresa, meus amigos, meu propósito. Não precisava de complicações. Mas Marcela, quando contei, revirou os olhos. Carol, você pode ser bem-sucedida e ainda ter uma vida pessoal. As 2 coisas não são mutuamente exclusivas. Eu sei, mas você está com medo. E olha, entendo. Depois do Rafael, faz sentido ter medo. Mas não todo homem é Rafael. E você merece descobrir isso. Então fui jantar. E foi fácil. Daniel era engraçado sem ser arrogante, inteligente sem ser condescendente, confiante sem ser controlador. Falamos por horas sobre tudo e nada. E quando a noite acabou, percebi que estava sorrindo de uma forma que não sorria há anos.
Começamos a nos ver regularmente. Ele respeitava meu tempo, minha carreira, minha necessidade de espaço. Quando eu tinha semanas intensas, ele entendia. Quando precisava cancelar planos de última hora por uma emergência no trabalho, ele não reclamava. "É quem você é", ele disse uma vez quando me desculpei por cancelar nosso fim de semana juntos pela terceira vez. Uma mulher apaixonada pelo que faz. Não quero mudar isso. Quero estar ao lado disso. Mas eu, condicionada por anos com Rafael, continuava esperando a outra face aparecer. Esperava que Daniel eventualmente começasse a ressentir meu sucesso, a diminuir minhas conquistas, a me fazer escolher entre ele e minha carreira. Levou o Dr. Henrique, meu terapeuta, para me fazer ver o que estava fazendo. "Você está sabotando", ele observou em uma de nossas sessões. "Procurando problemas onde não existem porque está mais confortável com conflito familiar do que com paz desconhecida. Isso não faz sentido." Faz todo sentido. Crescemos acostumados a certos padrões, mesmo os tóxicos. Mudá-los requer que desaprendamos comportamentos profundamente enraizados. Então comecei a trabalhar conscientemente em confiar, em acreditar que Daniel era quem parecia ser, em permitir-me ser vulnerável sem assumir que seria usada. Não era fácil. Havia noites onde acordava em pânico, convencida de que estava cometendo um erro enorme. Mas Daniel era paciente, consistente. E lentamente meu sistema nervoso começou a entender. Seguro não significava necessariamente perigoso. 8 meses depois de começarmos a namorar, ele conheceu a equipe em um evento da empresa. Vi como ele interagia com todos, genuinamente interessado em suas histórias, respeitoso com suas posições, sem tentar impressionar ou dominar. "Aprovado!" Helena sussurrou quando Daniel foi buscar bebidas. "Esse você pode ficar." No trabalho, enfrentamos nossa maior crise até então. Um artigo investigativo alegou que um de nossos clientes estava envolvido em trabalho análogo à escravidão em suas fazendas. E porque estávamos trabalhando com eles em reestruturação, fomos implicados por associação. A mídia explodiu. "Consultoria da Carolina Silva lucrando com exploração", dizia uma manchete. "Do feminismo ao oportunismo. A queda de uma ícone", proclamava outra. A pressão era esmagadora. Clientes ameaçavam cancelar contratos. Funcionários questionavam nossa integridade. E eu, no centro do furacão, tinha que decidir o que fazer. A resposta fácil seria negar tudo, culpar o cliente, distanciar-nos. Mas não era a resposta certa. Chamei uma coletiva de imprensa. Júlia achou que eu estava louca. "Você vai admitir culpa?" "Carolina, nossos advogados vão ter um infarto." "Não vou admitir culpa. Vou admitir responsabilidade. Há uma diferença." Na coletiva, falei honestamente. Nossa due diligence não foi suficiente. Focamos nos números financeiros e operações, mas não investigamos profundamente o suficiente as condições de trabalho. Isso é nossa falha, e assumo completa responsabilidade. "Então vocês lucraram com exploração?" Um jornalista atacou. "Não intencionalmente, mas impacto importa mais que intenção. E o impacto das nossas ações, mesmo não intencionais, contribuiu para um sistema que permite exploração." Anunciei que estávamos terminando imediatamente o contrato com o cliente, sem receber o restante dos honorários devidos. E mais, estávamos doando todo o dinheiro já recebido deles para organizações que combatiam trabalho escravo. "Isso é mais de 2 milhões de reais, alguém apontou. "Eu sei. E ainda assim não compensa o dano causado. Mas é um começo." Também implementei novos protocolos. Todo cliente potencial passaria por uma avaliação ética completa antes de aceitarmos trabalhar com eles. Trabalharíamos com uma ONG de direitos humanos para desenvolver as diretrizes e publicaríamos relatórios anuais de transparência sobre todos nossos clientes e projetos. "Isso vai custar contratos", Roberto avisou. "Muitas empresas não vão querer esse nível de escrutínio, então não são clientes que queremos." A reação foi mista. Alguns nos aplaudiram pela transparência, outros nos acusaram de virtue signaling. Perdemos 3 clientes importantes que decidiram que nossos novos padrões eram restritivos demais. Mas ganhamos algo mais valioso: credibilidade. Empresas que realmente queriam fazer o certo começaram a nos procurar. E descobrimos um nicho: organizações que queriam não apenas lucrar, mas lucrar eticamente. O escândalo também me ensinou uma lição crucial: sucesso sem integridade não é sucesso. É só números em uma planilha. Meses depois, Silvia reapareceu. A mulher do programa Ascender que havia voltado para o marido. Ela chegou ao escritório sem avisar, com um olho roxo mal escondido por maquiagem e uma mala pequena. Eu estava errada.
ela disse, lágrimas escorrendo. Você tinha razão. E agora não sei o que fazer. Nos próximos dias, ajudei Sylvia a se estabelecer. Consegui um lugar temporário para ela ficar através de uma rede de abrigos que apoiávamos. Conectei-a com Fernanda, minha advogada de divórcio, e ofereci um emprego temporário na empresa. Algo administrativo que ela poderia fazer enquanto reconstruía sua vida. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Depois que desisti, depois que não acreditei em você, porque entendo. E porque você merece uma segunda chance. Todos merecem. Trabalhar com Sylvia foi difícil. Ela estava quebrada de formas que levaria anos para curar. Tinha ataques de pânico, dificuldade em confiar, momentos onde queria desistir de novo. Mas ficou. E lutou. E lentamente, muito lentamente, começou a se reconstruir. Ver sua jornada me fez perceber quanta sorte tive. Sorte em ter recursos, em ter Helena e Roberto e Marcela ao meu lado, em ter habilidades marketáveis que tornaram minha independência possível. Sylvia tinha pouco disso, mas estava lutando mesmo assim. Você é muito mais corajosa que eu, disse a ela um dia. Como assim? Você é a Carolina Silva. Você é um ícone. Eu tive vantagens que você não teve. Dinheiro, educação, rede de contatos. Você está fazendo isso praticamente do zero. Isso é coragem real. 4 anos depois daquela noite, recebi um convite inesperado. Uma universidade prestigiosa queria que eu desse a palestra de formatura. Meu primeiro instinto foi recusar. Palestras de formatura eram para pessoas estabelecidas, com carreiras longas e estáveis. Você é estabelecida, Daniel argumentou. Só é jovem, mas isso torna sua mensagem mais relevante, não menos. Aceitei. E passei semanas agonizando sobre o que dizer. Que sabedoria eu, ainda aprendendo e errando, poderia oferecer a jovens prestes a começar suas jornadas? No dia da formatura, olhei para o mar de rostos jovens, cheios de esperança e medo misturados, e soube o que dizer. Não vou fingir ter todas as respostas. Comecei. Há 4 anos estava trancada em um quarto, escondida como um segredo vergonhoso. Hoje estou aqui. Mas essa jornada não foi linear, não foi limpa, não foi fácil. Contei sobre erros, fracassos, momentos de dúvida paralisante. Sobre a diferença entre aparentar confiança e realmente tê-la. Sobre como o sucesso não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Vocês vão falhar, disse. Muito. Alguns de vocês vão escolher parceiros errados, trabalhos errados, caminhos errados. E tudo bem. Cada erro é informação. Cada falha é redirecionamento. Então falei sobre visibilidade. O mundo vai tentar torná-los invisíveis de 1000 formas sutis. Vai dizer que vocês não são experientes o suficiente, qualificados o suficiente, confiáveis o suficiente. Vai dar crédito de seu trabalho a outros. Vai silenciar suas vozes. Pausei, deixando as palavras penetrarem. Não deixem. Não desapareçam. Não se diminuam para fazer outros se sentirem maiores. Porque o mundo precisa de vocês visíveis, falando, contribuindo. Talvez especialmente quando disserem que não precisam. Quando terminei, o silêncio foi seguido por aplausos ensurdecedores. Depois da cerimônia, dezenas de formandos vieram falar comigo, compartilhando medos, planos, sonhos, e em cada rosto vi um pouco de quem eu fui. Jovem, assustado, esperançoso. Naquela noite, Daniel preparou o jantar no meu apartamento. Nada sofisticado, apenas massa e vinho, mas perfeito em sua simplicidade. Você está quieta, ele observou. Pensando na palestra? Pensando em como a vida é estranha. Há 4 anos teria dito que era impossível estar aqui. E ainda assim aqui está. Olhei para ele, esse homem que apareceu quando não estava procurando e permaneceu quando nem sempre era fácil. Obrigada. Por quê? Por ser paciente. Por não tentar me mudar. Por apenas ser. Ele sorriu. Isso funciona nos 2 sentidos, sabe? Mais tarde naquela noite, depois que Daniel foi embora, sentei na varanda do meu apartamento e olhei para a cidade. Em algum lugar lá embaixo, havia mulheres onde eu estava há 4 anos. Presas, invisíveis, convencidas de sua própria insignificância. Peguei meu telefone e gravei um vídeo. Sem roteiro, sem edição, apenas eu falando honestamente. Se você está escondida agora, se alguém te fez sentir que precisa desaparecer para eles brilharem, quero que saiba, você não está sozinha. E há saída. Pode não parecer assim hoje. Pode parecer impossível, assustador, esmagador. Mas há saída. E você é mais forte do que pensa. Mais capaz do que te disseram. Mais valiosa do que permitiram que acreditasse.
Postei o vídeo sem pensar muito. Minutos depois, estava viralizando. Milhares de visualizações, depois dezenas de milhares, depois milhões. Comentários inundavam. Eu precisava ouvir isso. Estou planejando minha saída agora. Obrigada por me fazer sentir vista. Júlia me ligou de manhã. Você viu os números do vídeo? Vi. Carolina, isso é enorme. Você está tendência mundial. Todos os principais meios de comunicação querem entrevistar você. Não quero fazer disto uma coisa de mídia. Só queria, não sei, lembrar alguém que é possível. E você fez. Mas agora tem uma plataforma ainda maior. A questão é, o que vai fazer com ela? Era uma boa pergunta. Poder vinha com responsabilidade. Visibilidade vinha com expectativas. Sucesso vinha com pressão para mantê-lo. Mas também vinha com oportunidade. Oportunidade de amplificar vozes, de mudar sistemas, de criar o tipo de mundo onde menos mulheres precisavam passar pelo que passei. Chamei uma reunião com a equipe sênior. Quero expandir, não apenas a consultoria, mas a missão. Quero criar uma fundação dedicada a apoiar mulheres em transições difíceis. Divórcio, saída de empregos tóxicos, escape de abuso. Queremos ser o suporte que muitas não têm. Isso requer capital significativo, Roberto apontou. Eu sei. Vou investir 10 milhões dos meus próprios recursos. E vamos fazer captação também. Helena, que tinha voltado para a reunião especificamente para isso, sorriu orgulhosa. Sua mãe teria adorado isso. A menção à minha mãe me atingiu inesperadamente. Ela morreu sem ver quem me tornei. Mas talvez, de alguma forma, ela sabia que eu chegaria aqui. Vamos chamar de Fundação Mendes, decidi, em homenagem a ela. A Fundação Mendes foi lançada 6 meses depois. Oferecia 3 serviços principais: suporte legal gratuito para divórcios, microcrédito para mulheres começando negócios e habitação temporária para quem estava deixando situações de abuso. A resposta foi avassaladora. Em 1 mês, tínhamos mais pedidos de ajuda do que capacidade de atender. Tive que rapidamente expandir, contratar mais gente, buscar mais financiamento. Isso é insustentável, o diretor financeiro avisou. Estamos gastando mais rápido do que conseguimos captar. Então captamos mais. Não vou virar pessoas qualificadas embora por causa de números. Fizemos uma campanha de captação. Esperava conseguir talvez 2 ou 3 milhões. Arrecadamos 15. Pessoas comuns doando o que podiam porque a causa ressoava, porque viram-se ou suas mães, ou irmãs, ou amigas em nossa missão. Com o dinheiro, expandimos para 5 cidades. Ajudamos mais de 1.000 mulheres no primeiro ano. E os resultados eram tangíveis. Divórcios finalizados, negócios lançados, vidas reconstruídas. Uma dessas mulheres era a Adriana, 52 anos, casada há 30. Seu marido controlava cada centavo, cada movimento. Ela não tinha conta bancária própria, não tinha cartão de crédito, não tinha sequer chave do carro. Achei que era tarde demais, ela me disse quando se inscreveu no programa. 52 anos. Quem vai me contratar? Como vou sobreviver? Conectamos Adriana com Fernanda para o divórcio. Conseguimos um apartamento temporário através de nossos parceiros de habitação. E descobrimos que antes de casar, ela era professora de piano. Você pode ensinar de novo, sugeri. Faz 30 anos. Ninguém vai querer. Então provamos que estão errados. Ajudamos a Adriana a comprar um piano usado. Criamos um website simples. Espalhamos a palavra. E dentro de 2 meses, ela tinha 10 alunos regulares. Não era riqueza, mas era independência. Era dela. 1 ano depois, Adriana tocou piano no evento de aniversário da fundação. Suas mãos, antes tremendo por medo, agora criavam música. E quando terminou, ela se levantou e disse ao microfone: "Obrigada por me lembrar que nunca é tarde demais para começar de novo." Não havia um olho seco no auditório. 5 anos exatos após aquela noite, a MC Consultoria e a Fundação Mendes foram reconhecidas com o Prêmio Nacional de Impacto Social. Era uma honra enorme, com uma cerimônia grandiosa em Brasília.